Bom, eu sou a Rita e vou falar sobre o meu plano de aula, né? O tema é Revolução Francesa, o tempo estimado é de 4 aulas, de 50 minutos. A etapa de ensino é ensino fundamental anos finais, no 8º ano. Os objetivos são entender as razões da Revolução Francesa, observar a relação entre a Revolução e as ideias iluministas e verificar o impacto da Revolução Francesa na história. Então, nós vamos falar sobre o antigo regime, o iluminismo com suas ideias, as fases da Revolução Francesa, as repercussões na história. As estratégias, aulas expositivas, mas bastante dispersas. O objetivo não é ficar 1 hora falando, mas explicar quando achar por bem, né, quando houver necessidade, e usar partes de filmes e alguns vídeos do YouTube. Leitura de textos pelos alunos, apresentação de imagens e também de uma tabela e discussão em grupo ou em classe. Então, a primeira aula, que na verdade serão 2 aulas de 50 minutos cada, a proposta é uma discussão da classe toda sobre a França no século XVIII, a partir da leitura de um excerto do livro do Dickens, Um Conto de Duas Cidades. Bem, o primeiro parágrafo, o primeiro começo do primeiro parágrafo. E aí os alunos vão ver 2 imagens, uma de um sans-culotte, uma pintura, e um da Maria Antonieta. A partir daí, eles vão ler os excertos que eu separei, né, do livro do Vauvel, e a professora mesmo vai explicar algumas coisas para eles, para ficar mais claro. Enquanto eles conversam, todos discutem sobre todos esses estímulos que eles têm, eles deverão ir até a lousa e escrever algumas palavras que eles acham que está chamando a atenção e tem a ver com o assunto. Em seguida, será exibido o vídeo 1 da Revolução Francesa. É o mesmo vídeo que nós ouvimos na aula, aquele documentário em 3 partes. Então, a primeira parte do documentário da History. E eles vão, após verem o vídeo, vão ver uma figura, também uma pintura da tomada da Bastilha. E vão se dividir em 2 grupos. Um grupo vai apresentar como eles entenderam que era a vida dos nobres e do clero, e o outro da plebe. E eles vão, uma coisa bem rápida, eles vão ter 10 minutos para elaborarem isso e 5 minutos para apresentarem, eles podem interagir. É mais para isso ficar bem na cabecinha deles. A segunda aula também, 2 aulas de 50 minutos cada. Nós vamos começar com a leitura de um texto, que são excertos da apostila História Contemporânea 1. Os alunos divididos em grupos de 4, eles vão discutir o texto e vão escrever um texto breve, um texto só, os 4 escrevem juntos, sobre as principais ideias difundidas pelo iluminismo. É isso que está nos excertos, né? E aí eles vão compartilhar com a classe. Depois eles assistiram à segunda parte do documentário da History, Revolução Francesa, e em seguida lerão a Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, em grupos de 5, e vão discutir sobre isso. Ao final, cada grupo de 5 alunos deverá criar uma tira de quadrinhos, mostrando o que entendeu, né, como eles vão fazer isso. Eles vão ter bastante tempo, e quem é bom de desenho, aí eles podem montar o grupo como eles quiserem, mas vão fazer as tirinhas, podem criar personagens, podem usar personagens que já existem, não precisa ser nada elaborado, mas eu quero que tenha concatenação ali entre as figuras, tenha sentido e represente o que eles estão entendendo. A terceira aula, de 2 aulas, também de 50 minutos cada, será exibida a terceira parte do documentário, e aí a tabela que está na nossa apostila também, com as fases, com as etapas da Revolução Francesa, será distribuída aos alunos também.
E aí cabe à professora explicar essas etapas, mas ao mesmo tempo que leva os próprios alunos a pensarem sobre isso, que eles estão entendendo. Agora eles já têm aquele documentário da Revolução Francesa inteiro, já leram alguns textos, então eles já têm alguma ideia mais ampla sobre isso. Então eles vão discutir. Depois, divididos em grupos, também pode ser de 3, eles vão ler um outro texto, que são excertos daí da obra do Hobsbawm, A Era das Revoluções, e também vão ver a imagem daquela muito conhecida pintura do Delacroix, que é a liberdade guiando o povo. E vão discutir isso, o que eles veem na imagem, e o que aconteceu até agora que eles entenderam dos documentários, e também dos textos que eles leram, especialmente o do Hobsbawm. E aí cada aluno aí será individual, fará um texto. O estímulo principal aqui é a própria imagem, a própria pintura. Mas eles, a partir dessa pintura, eles vão relacionar com os outros textos, criar o seu próprio texto, né? A quarta aula nós vamos também de 2 aulas de 50 minutos. Nós assistiremos alguns momentos do filme Danton. Eu selecionei, na verdade, quase 50 minutos do filme, né? Então, essa é a ideia, de passarmos esses pedaços e para eles terem uma ideia bem clara do filme. Não precisa assistir o filme, que tem 2 horas, mas entenderem a proposta do filme. Daí nós vamos dividir também em grupos, podem ser grupos de 3, e eles vão discutir sobre o filme e vão escrever um texto, mas daí a proposta é um texto juntos, eles podem fazer, que contemple todas as nossas aulas. Então, que realmente eles entenderam, do começo até o que foi falado no final sobre a Revolução Francesa. Os recursos materiais serão um aparelho para exibição de vídeos, né? Um notebook, alguma coisa assim. Pode, se tiver um data show, é melhor, porque aí as imagens a gente pode projetar. E os textos que serão distribuídos para cada aluno. Caso não tenha data show, as imagens serão, as cópias serão distribuídas. A avaliação são 2 questões objetivas, né? Sobre o tema Revolução Francesa, identifique a alternativa incorreta, e aí são 4 opções, e identifique abaixo a resposta em que todos se relacionam à Revolução Francesa, aí a resposta certa. E questões dissertativas também são 2. Comente sobre as causas da Revolução Francesa, eles podem falar bastante, e comente sobre algumas consequências da Revolução Francesa para a história. Então, basicamente, é essa a proposta de aula. Eu entendo, né, que a Revolução Francesa é um fato histórico muitíssimo relevante, não pode ser esquecido, não pode ser deixado de ser colocado como parte do ensino. É imprescindível, porque o que nós temos agora, e é uma passagem que eu citei do Vauvel nas minhas considerações finais, é que a Revolução Francesa ela influencia até hoje, na verdade, né? Nós temos essa herança. Então, por mais que exista um movimento contra a ideia da história europeizante, né? Essa centralização da Europa, tal. E é claro que é bastante procedente pensar que nós temos outras histórias para serem ouvidas, para serem contadas, mas isso não tira do foco, não tira a importância do que aconteceu na França, do que aconteceu na Europa, em todo esse passado, porque nós somos herdeiros disso. Então, não tem como ignorar. Eu acho que quando isso não aparece, por exemplo, em nenhuma questão de um vestibular, de um Enem, de um ENAD, não aparece nada sobre a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, né? Eu acho que também nós estamos
trocando 6 por meia dúzia, né? Nós vamos falar agora bastante da história dos indígenas e dos africanos, e isso é bom, mas não podemos nos esquecer que sim, nós temos um legado da Europa e ele é importante. Ninguém está dizendo se é bom ou ruim, mas sim que é importante. Então essa é a proposta e pena que eu não pude fazer, né, aplicar de verdade, mas se um dia for possível, eu quero usar sim essa ideia com os alunos.